Olá, sou a professora Juliana Reis, sou graduada em Ciências Contábeis e Administração e possuo mestrado em Administração e Desenvolvimento Gerencial, e nessa aula de hoje falarei sobre índices de liquidez. Os índices de liquidez, eles são divididos em quatro: índice de liquidez corrente, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, índice de liquidez imediata e índice de liquidez geral, tá? Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses índices, tá? E qual é a sua importância, qual é a contribuição de cada um para a análise das demonstrações. Inicialmente, é importante aí discutir os índices de liquidez, né? O que são os índices de liquidez? O índice de liquidez, eles apresentam, né, a situação financeira de uma empresa com relação aos compromissos aí que foram assumidos, né? Ou seja, os índices de liquidez, eles vão apresentar a capacidade de arcar, né, com as despesas aí assumidas em um dado momento, né, de uma organização. Qual é a capacidade que uma organização ela tem de arcar com as suas dívidas aí assumidas, né, que foram assumidas por ela. O primeiro índice, né, que vamos ver, é o índice de liquidez corrente. Então, o que é o índice de liquidez corrente? O índice de liquidez corrente, ele mostra a capacidade da empresa, né, a capacidade que a empresa ela tem, né, de cumprir com suas obrigações de curto prazo. E qual é a fórmula, né? Quando se está falando de análise das demonstrações, tem-se muitas fórmulas. É uma fórmula muito simples, né? Somente é fácil descobrir o índice de liquidez corrente, basta, né, dividir ativo circulante pelo passivo circulante. E aí, né, vai se obter o índice de liquidez corrente, tá? E para que serve? Como eu falei, ele vai mostrar o quanto a empresa ela possui de recursos de curto prazo para cada real de dívidas aí também do curto prazo. E o que significa, né? Qual é a interpretação, né? Então, por exemplo, se esse índice aí der o valor 2, né? O que isso significa? Significa que para cada R$ 1, né, de dívida de curto prazo que a empresa tem, há R$ 2, né, de dinheiro aí, valores a receber também no curto prazo. E aí a pergunta que não quer calar, isso é bom ou é ruim? Isso depende muito, depende do ramo de atividade da organização, depende das outras organizações, como é que estão as outras organizações, né, daquele mesmo ramo, né? Depende também de outros índices, né, que devem ser analisados. Um índice ele nunca deve ser analisado de uma forma isolada, tá? Por mais importante que seja, a análise deve ser uma composição de vários índices. E agora vamos para o índice de liquidez seca, né? O que é o índice de liquidez seca? O índice de liquidez seca, ele vai mostrar para nós a parcela de dívidas aí de curto prazo que poderiam também, né, ser pagas, né, com a utilização de itens aí do ativo de maior liquidez. Ou seja, isso quer dizer que não iremos utilizar o estoque, porque, né, o estoque é um ativo de menor liquidez, né? Então, o que significa isso, né? Qual é a pergunta que se faz, né? O que podemos converter em dinheiro no curto prazo sem precisar levar em consideração, sem precisar vender os estoques? Então, vamos lá. Qual é a forma? Ativo circulante menos estoques dividido por passivo circulante, tá? E aí, qual a interpretação, né, desse índice? O que eu tiro dessa fórmula, né? Imaginem aí que esse resultado deu 0,5. Isso quer dizer que para cada R$ 1, né, de dívida de passivo circulante, né, dívida de curto prazo, a empresa ela tem 50 centavos de ativo circulante sem levar em consideração os estoques. E aí, mais uma vez, é importante levar em consideração aqueles aspectos que eu já falei anteriormente, observar o ramo de atividade, outros índices, né? Mas o que queria chamar a atenção é a questão dos estoques. Por que é importante, né, não levar em consideração os estoques, né? Primeiro porque
a primeira pergunta que se faz, né? Se a empresa parasse de vender, ela conseguiria pagar suas dívidas? Então, quando você tira os estoques, né, você consegue responder essa pergunta. Um outro aspecto é que o estoque ele é um item mais manipulável que se tem dentro do balanço. Por quê? Porque aquele estoque ele pode estar obsoleto, ou seja, a empresa tem um valor X lá para estoques, né, no balanço patrimonial, mas aquele estoque pode estar, né, obsoleto, ele pode perder valor de mercado ao longo do tempo, ele pode, o estoque ele é perecível, ele está sujeito a enchentes, a incêndios, e aí, né, a empresa ela acaba perdendo aquele valor, né, aquele estoque. Então, é importante tirar o efeito do estoque também para a análise da liquidez. Ok, pessoal? Então, vamos para o terceiro índice, que é o índice de liquidez imediata, né? O índice de liquidez imediata também é um índice aí bastante importante, né, quando se vai fazer análise. O que ele traz, né? O que ele mostra? Ele mostra a parcela das dívidas, né, de curto prazo, ou seja, o passivo circulante, que poderia aí ser pago, né, imediatamente com os valores que estão ali no caixa e, né, equivalentes de caixa. Então, o que você poderia pagar de passivo, né, de obrigações, utilizando somente o valor que está no caixa e equivalentes de caixa. Sendo assim, a fórmula, né, de liquidez imediata é disponibilidades dividido por passivo circulante. E aí vai se levar em consideração somente caixa e equivalentes de caixa, né? É um índice que vai revelar aí, por exemplo, né, qual é a interpretação. Então, se o resultado, né, quando se faz o cálculo, né, de 0,10, por exemplo, né, significa que para cada R$ 1 de dívida a curto prazo, há 10 centavos aí de capital imediato, ou seja, o capital que está lá no caixa, o capital que está lá nas disponibilidades, né? Esse índice ele não tem muito realce, né? Ele não se tem uma relevância tão grande assim, não se vê esse índice como relevância tão grande ali, porque você está relacionando o dinheiro disponível com valores, né, que vão vencer nas mais variadas datas possíveis, né? Então você está levando em consideração o que você tem, né, para pagar, né, valores até, né, até o final do próximo exercício, né? Então são contas aí que vão vencer 10 meses, 11 meses, então você, assim, se acaba não tendo muito realce por conta disso, tá? Mas também é uma análise a ser feita. E, por fim, não menos importante, temos aí o índice de liquidez geral, né? O índice de liquidez geral, como o próprio nome diz, né, ele mostra aí o quanto a empresa ela possui, né, de recursos, tanto de curto prazo e longo prazo, e aí, pessoal, é importante se atentar a esse aspecto, né? Quando se fala do longo prazo, a gente não está falando de intangível, nem de imobilizado, nem de investimentos. É somente o realizável, né? Ativo realizável a longo prazo. Então, o que seria, né? Qual seria a forma aqui? Ativo circulante, né? Mais realizável a longo prazo, né? Dividido aí pelo passivo circulante e não circulante. Então, o índice de liquidez geral, como eu estava falando, ele mostra o quanto a empresa ela possui de recursos de curto e longo prazo para cada real de dívidas aí de curto e longo prazo. Vamos para a fórmula, né? Então, aqui na fórmula a gente vai colocar, né? Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu vejo muitos alunos utilizando, né, o ativo circulante mais ativo não circulante, né? Mais recursos de curto prazo, mais recursos de longo prazo. E não é assim, né? É somente o ativo realizável aí a longo prazo, né? Tudo isso dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Aí, no caso do passivo, efetivamente entra todo o passivo, não circulante, tá? Não há restrição com relação às contas aí de passivo. Então, índice de liquidez geral, né, envolve aí, né, ativo circulante mais ativo
realizava a longo prazo dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Qual a interpretação, né, desse resultado? Então, imaginem aí que o resultado dessa fórmula seja 1,25. O que isso significa? Significa que para cada R$ 1 de dívida de curto e longo prazo, a empresa tem aí 1,25 de valores a receber aí no curto e longo prazo. Então, falei aí um pouco sobre índices de liquidez, né? Aguardem aí outras aulas sobre os outros índices. Um abraço.